Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal, Legislação Especial e Processo Penal aqui no DRM Concursos. Vamos à segunda parte da nossa aula sobre a Lei de Crimes Organizados. Vamos lá, pessoal? Já fizemos a primeira parte, né? Se você não assistiu, eu recomendo que retorne lá para assistir a primeira parte. E agora vamos à nossa segunda parte. Vamos lá, slide na tela. Lei 12.850 de 2013, Organizações Criminosas, parte 2. Não deixa de seguir a gente no Instagram, tá? Delegado Tiago Pacheco. E também procure aí na internet o nosso programa de coaching e mentoria para concursos, é o plano de aprovação em parceria com o DRM Concursos. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estudar sobre os atos de investigação e dos meios de obtenção de prova na Lei de Organizações Criminosas e mais precisamente sobre a colaboração premiada, tá? Nós ficaremos praticamente a aula inteira falando somente sobre a colaboração premiada. Então vamos lá, leitura do artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal, ou seja, na investigação, no processo, não importa, em qualquer fase, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Então, a lei está colocando aqui um rol exemplificativo, né, determinados meios de obtenção de provas, sem prejuízo, obviamente, de outros que já existem, né? A maioria estão lá no Código de Processo Penal, inclusive. Beleza? A colaboração premiada, também conhecida como delação premiada, né? A captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, a ação controlada, o acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais, interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica, né? Nós temos a lei de interceptação telefônicas, o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica, né? A lei de quebra de sigilo bancário. Temos também a infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11, a cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal, perfeito? Então são todas essas modalidades aí são, né, as formas com que o sujeito, ou melhor, a polícia, né, de modo geral, consiga obter provas para, né, deixar a investigação mais forte ainda, mais enribustecida, tá joia? Então vamos lá, pessoal. Agora nessa aula a gente vai ficar praticamente o tempo todo falando de colaboração premiada, que é inclusive o meio de prova aí mais importante, né, desses previstos. Temos também infiltração de agentes, né, que vai ser bastante comentado na parte 3 da nossa aula, mas a gente vai concentrar aqui na delação premiada porque está na moda. A gente não consegue assistir um noticiário da TV sem ouvir a expressão aí delação premiada ou colaboração premiada. A gente não consegue assistir um noticiário sem ouvir essa palavra. Concorda? Então vamos lá, vamos dar atenção. Colaboração premiada. Alguns conceitos básicos aqui, ó. Essas 4 regrinhas já vão te fazer acertar pelo menos 80% das questões sobre colaboração premiada, tá? Então, muita atenção. Ela depende de requerimento ao juiz, tá? A colaboração premiada ela só existe quando há requerimento ao juiz. E, obviamente, o juiz tem que deferir esse requerimento. O termo de acordo deve ser feito por escrito. A delação premiada oral pode ser feito oral? Pode, mas tem que ser reduzido a termo, tá? Essas palavras precisam ser reduzidas a termo para um escrivão lá do fórum, por exemplo. Ok? Então, ou da delegacia, porque a delação premiada ocorre lá no fórum, né, no Poder Judiciário, ou na delegacia de polícia perante o delegado de polícia. Então, muito cuidado com relação a isso, tá? Se não atender os requisitos legais, o juiz poderá recusar a homologação. Se ela não atende, o juiz simplesmente não defere. É isso mesmo, tá? O juiz vai interferir
no processo de delação premiada? Não. Ele só vai deferir ou indeferir. Ok? As partes podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor, tá? Muita atenção para essas 4 regrinhas que você responde muita questão de prova. Ah lá, olha o quadro aí na nossa direita, né? Sobre a delação premiada, né? Ou colaboração premiada, são termos o quê? Sinônimos. Ela tem que ser feita por um suspeito de participação em crime cometido em grupo, tá? Tem que ser grupo, né, gente? Tem que ter uma organização criminosa. E a gente já viu o conceito na aula passada. Nós já vimos o conceito, pelo menos 4 pessoas. Beleza? Bom, isso aqui no caso da lei de organizações criminosas, tá, gente? A delação premiada, ela é permitida também para outras modalidades. Para outras modalidades também. Se a gente vai lá no Código Penal e outras legislações extravagantes, a gente vai ver que o Instituto da Delação Premiada, ele está espalhado por aí. Ele está espalhado aí pelo ordenamento jurídico. No nosso caso aqui de organização criminosa, nós precisamos de pelo menos 4 integrantes. E um deles, né, o suspeito, vai ser ele que vai delatar aquilo que ele sabe, tá? Ele fecha um acordo, né, da delação premiada, ele entrega nomes e detalhes da ação em troca de benefício. É para isso que existe a delação ou colaboração premiada, para que o sujeito que faz aquela delação, entrega literalmente outras pessoas, ele faça jus a uma série de benefícios, como por exemplo a redução da pena. Uma redução, aliás, drástica da pena, tá? Ele pode ter pena diminuída em até 2/3 ou até mesmo, ó, pessoal, receber o perdão judicial, a depender do caso concreto, tá? Então vamos lá, vamos esmiuçar. Requisitos da colaboração premiada. Primeiro deles, voluntariedade, tá? O ato tem que ser voluntário, pessoal. Ele tem que ser voluntário, tá? A pessoa que quer ali deliberar, quer entregar outros integrantes daquela organização, precisa fazer isso de modo voluntário, ok? Perdão, pessoal. Vamos lá. A gente tem que ter uma eficácia efetiva da colaboração, visando um ou mais dos seguintes resultados, tá? Não basta eu chegar aqui e falar, eu vou denunciar, fulano também participou, ciclano, e nada acontece. Não, tem que ser uma delação efetiva, senão vira moda, gente. Senão vira moda, qualquer um que é preso, olha, eu quero fazer uma delação. Aí fala de um sujeito que nem existe, de um fato que nunca ocorreu, de um bem que não existe em lugar algum, né? Não faria sentido isso. Então, a delação ela tem que ser o quê? Eficaz. E em que medida a gente analisa a eficácia dessa colaboração? Ela precisa visar um ou mais dos seguintes resultados: identificação dos demais coautores e partícipes da organização e das infrações por eles praticados, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização, recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais, localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Atenção, pessoal, pelo menos um desses objetivos tem que ser alcançado. Obviamente, quanto mais objetivos forem alcançados, mais benefícios terá o delator. Isso aí é claro, né, pessoal? Se ele consegue alcançar 4 ou 5 desses objetivos, ele terá um benefício muito grande. Se ele consegue umzinho, não vai ter aquele benefício, mas vai ser contemplado sim, porque colaborou de forma efetiva, e isso se encaixa aqui nas modalidades, né, de eficácia de delação, combinado? Observação: o Ministério Público a qualquer tempo, tá? E o delegado de polícia durante o inquérito policial. Então, o delegado de polícia somente durante o inquérito policial. O Ministério Público a qualquer tempo durante toda a persecução penal, inclusive durante a investigação, tá? Eles podem requerer a concessão de perdão judicial ao colaborador. Podem sim, tá?
Podem. Imagina só um colaborador que alcança 1, 2, 3, 4, 5 objetivos. Esse colaborador, ele praticamente entregou tudo. Ele entregou tudo. Ele falou, a investigação está aqui, ó. O que vocês precisam é isso. Seria gentil da parte do MP ou do delegado oferecer até mesmo um perdão judicial a esse sujeito? Seria. Claro, pessoal, isso tudo é analisado no caso concreto. A gente tem que ver como é que esse sujeito se conduziu na organização, qual era a função dele, né? Ele chegou a matar alguém, por exemplo? Isso é um crime muito grave, né? Ou não chegou a matar. Ele organizava as finanças, né? Temos que analisar aí a reincidência, esse sujeito é reincidente, ele tem maus antecedentes ou não. Então, isso tudo é analisado no caso concreto, tá? O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador não for o líder da organização. Então, o Ministério Público ele só deixa de oferecer a denúncia, tá? Se esse sobrou, né? Se esse colaborador não for o líder da organização ou for o primeiro a prestar a efetiva colaboração. Às vezes ele é o líder, mas também foi o primeiro a querer colaborar. Então, nesse caso, o MP tem a prerrogativa de deixar de oferecer a denúncia, tá? Uma outra observação, na sentença o juiz pode conceder o perdão judicial, reduzir em 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituir essa pena por uma pena restritiva de direitos, tá? O juiz, obviamente, vai fazer isso apenas na sentença. Então vamos agora aos comandos normativos, né, da colaboração premiada e muita atenção, pessoal, para vários artigos, incisos e parágrafos que estão agora com a nova redação pela Lei 13.964 de 2019, que é o nosso pacote anticrimes, né? Mais uma vez eu volto a repetir, eu já falei na primeira parte dessa nossa aula, artigo que provocou, aliás, uma legislação que provocou várias alterações e inserções legislativas, né, no nosso ordenamento jurídico penal e processual penal, incluindo várias legislações extravagantes. Muita atenção a essa lei, porque ela será amplamente cobrada nos próximos concursos públicos aí nos anos, né, durante aí 2021, 2022, 2023, eu tenho certeza disso. Tá joia? O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse público. Então, o parágrafo 3º-A, que foi incluído pela lei do pacote anticrimes, ele define o que é o acordo de colaboração premiada. O que é o acordo de colaboração premiada, pessoal? Qual é a natureza jurídica? A natureza jurídica é de negócio jurídico. Negócio jurídico o quê? Processual, é um negócio jurídico processual. E mais, é também um meio de obtenção de prova, tá? E esse meio de obtenção de prova e esse negócio jurídico processual, eles pressupõem uma utilidade e interesse público, tá? Artigo 3º-B. O reconhecimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, tá? Esse acordo, ele presume confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé, a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Tá joia, pessoal? Então, enquanto está tramitando, isso tudo a gente já sabia, pessoal. A doutrina já informava, a jurisprudência entendia dessa forma, mas a lei do pacote anticrimes, ela quis o quê? Formalizar. Puxa vida, se é assim, vamos normatizar, vamos formalizar essas condutas, que assim a coisa fica mais clara, né? Então é isso, durante essas tratativas, tudo fica em sigilo por ambas as partes, tá? A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa, certificando-se o interessado. Então, ela pode ser recusada de forma sumária pelo MP, pelo delegado, tá? Claro, eles precisam o quê? Justificar esse indeferimento sumário, ok?
Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade, ó. Esse termo de confidencialidade, ele precisa ser reduzido a termo para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos, olha só, esse termo vincula os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Então, se posteriormente esse acordo for indeferido, necessário uma fundamentação judicial, né, para esse indeferimento. Porque quem defere ou indefere é o juiz, viu, gente? Vamos lembrar aqui mais uma vez, tá? Parágrafo 3º. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Então, sempre lembrando, né, pessoal, que essa proposta de colaboração ela não vai implicar a suspensão da investigação, tá? Não vai. Ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e asseguratórias, tá? Isso sim, pode ser suspenso, mas pode, não necessariamente será, pode, tá? E medidas cíveis também, tá? Então, muito cuidado, essas medidas podem ser suspensas. Não necessariamente, o juiz precisa fundamentar essa suspensão. Mas a investigação por si só, ela não é paralisada. Ah, tem colaboração, vamos parar com tudo. Não, não é assim que funciona. Até mesmo, pessoal, o réu pode mentir, né? O investigado, ele pode mentir, tá? Ele pode, por que não? Somos seres humanos, todos nós estamos propensos, né, a mentir, então o réu também pode mentir. Por isso a investigação continua, ok? O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação do seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público, tá? Quando houver necessidade, viu, gente, de identificação ou complementação do seu objeto, ou dos fatos, ou sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Parágrafo 5º. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador ou pelo advogado ou defensor público com poderes específicos, tá? Então, esse termo de recebimento da proposta e de confidencialidade, né, pessoal? Tudo é confidencial, né? Por quem que eles serão elaborados, gente? Pelo celebrante, tá? Pelo celebrante e assinados por ele, tá? E pelo colaborador e o seu advogado ou defensor público com os poderes específicos. Então, é o juiz, o Ministério Público, né? Juntamente ali com o advogado ou defensor público do investigado e do processado, tá? Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Ah, então o acordo, pessoal, ele não foi celebrado, tá? O acordo foi proposto, foi discutido, etc., não foi celebrado. Não pode também o Ministério Público se valer daquelas informações para denunciar o sujeito simplesmente com aquelas informações. E não pode, muito menos, o juiz basear sua condenação nessas informações que não foram aceitas pelo próprio juiz, pelo próprio magistrado ali, ok? Não pode. Isso violaria, obviamente, aí a boa-fé, tá? Artigo 3º C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos. Olha só, gente, essa procuração ela precisa ter poderes específicos, tá? Para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Então, pessoal, a presença do advogado
ou do defensor público, ela é necessária, ela é causa de nulidade, inclusive, tá? Eles necessitam, eles precisam estar presentes nessas primeiras negociações e, aliás, em todas as negociações que ocorrerem, tá? Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Então, o juiz está vendo ali, o magistrado está vendo que o sujeito quer colaborar, mas ele não tem advogado. Então, ele tem que disponibilizar um defensor público, ele tem que convocar um defensor público ou pelo menos um advogado dativo, tá joia? No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Então, não é só procurar aqueles objetivos, aqueles 5 objetivos que a gente viu, não, tá? Ele precisa também confessar suas condutas. Olha, eu fiz isso, isso e isso. A minha participação foram nesses atos ilícitos. Senão fica tudo muito fácil, tá? Parágrafo importante aqui que foi incluído pela Lei 13.964, tá? Ele não existia. Parágrafo 4º, incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração, tá? Incumbe à defesa instruir essa proposta de colaboração, hein, gente? Seja o advogado, seja o defensor público ou o advogado dativo também, tá? Incumbe, desculpe, a defesa e não ao próprio colaborador, a sua defesa, tá? Consequências da delação, pessoal. Aqui a gente já volta para o artigo 4º, né? Com a redação original da lei. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente, né? Tem que ser uma colaboração efetiva e ela tem que ser voluntária também, com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. A gente já viu, né? Mas vamos repetir agora a redação do artigo 4º. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, a preservação de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa e a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. É o que eu falei, né, pessoal? Tudo isso tem que ser levado em conta no caso concreto. O juiz, o sujeito ali colaborou com 5 itens, os 5 incisos do parágrafo 4º. Então vamos dar para ele o benefício máximo, que é o perdão judicial. Não é bem assim, pessoal. É o caso concreto que vai disponibilizar para o juiz aquilo que ele pode decidir. E lembrando que o juiz tem que usar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tá? Não é simplesmente conceder perdão judicial por aí afora. Não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que analisar, ou melhor, o magistrado, né, tem que analisar a personalidade do colaborador, a natureza, né, da ação, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social desse fato e a própria eficácia da colaboração, tá joia? Parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia nos autos do inquérito policial, lembrando, né, que o MP participa ao longo da persecução penal, tanto no processo quanto no inquérito, e o delegado participa somente no inquérito, tá? Com a manifestação do MP, né, e o delegado participa no inquérito sempre com a manifestação do MP, né, gente? Poderão requerer ou representar o juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28 do Código
de processo penal, viu, gente? Aliás, redação esta que está suspensa, né? A redação nova promovida pela lei do pacote anticrimes está suspensa. Estamos aguardando aí a posição do STF sobre a sua constitucionalidade. Então, por hora, a gente pega a redação antiga do artigo 28. Combinado? Uma observação: no caso de pedido do delegado, o parecer do Ministério Público não vincula a decisão do juiz. Então, o parecer ministerial, ele é obrigatório? Ele é obrigatório, tá? Quando o delegado propõe, né, a colaboração em fase de investigação, em fase de inquérito policial, o MP tem que ser ouvido. Mas esse parecer não vincula o juiz, ok? Esse parecer não é vinculante. Parágrafo 3º, pessoal. O prazo para oferecimento de denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Então, o procedimento pode ficar suspenso por 6 meses. Esse prazo pode ser dobrado, tá? Por mais 6 meses, ou seja, 1 ano. E nesse período aí, ó, o réu precisa cumprir as medidas de colaboração. E lembrando, né, pessoal, esse prazo prescricional fica suspenso também durante esse período de 6 meses ou de 1 ano. Combinado? Parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador não for o líder da organização criminosa, ou for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo, ok? A gente já analisou, hein, pessoal? Por isso eu estou passando mais rápido por esses parágrafos, tá? Agora vamos lá. Parágrafo 4º-A, que foi inserido pela lei do pacote anticrime, hein? Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador, tá? E parágrafo 5º, se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Então, lembrando, pessoal, a colaboração pode ser posterior à sentença? Pode também, tá? Ela pode ser posterior à sentença. Aí, nesse caso, a pena pode ser reduzida até a metade. Por quê? É uma contrapartida menor, porque o réu demorou muito a colaborar. Então, presume-se que os seus benefícios também serão menores, né? Então, olha só, a pena pode ser reduzida até a metade ou o juiz pode admitir o quê? A progressão de regime, ainda que estejam ausentes, né, os requisitos objetivos desta progressão de regime, tá? Essa progressão, então, vai acontecer a título de benefício para a colaboração premiada. Então, o sujeito está lá no regime fechado, o juiz pode ali reduzir a pena até a metade, progredir ele de regime, ele vai para o regime semiaberto, por exemplo. Tá? Também é uma baita, ou melhor, é um baita benefício, né, para o réu, mesmo ele tendo agido aí com muito atraso, né, sendo retardatário, mas ainda assim vale a pena para ele. Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes, tá? Olha só, gente, atenção, o juiz não participa, hein? O juiz não participa das negociações, tá? Essas negociações, elas ocorrem entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, tá? Então, quem participa? O delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, tá? Ou, conforme o caso, né, se não for em fase de investigação ou até mesmo em fase de investigação, né, o Ministério Público também pode fazer isso de forma direta, ele e o investigado sempre na presença do acusado e o seu defensor. Tá? Na tramitação do acordo, na celebração do acordo, o investigado precisa necessariamente estar na companhia de um advogado ou então seu defensor público. Beleza? O juiz não participa dessas negociações. Nunca o juiz não participa das negociações no momento ali da celebração do acordo, tá?
Parágrafo 7º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação. Então vamos lá. Regularidade e legalidade. Olha só, gente, atenção, hein? Introduzido, parágrafo 7º, introduzido pela lei do pacote anticrimes, e a banca gosta. Então o que o juiz vai analisar, pessoal? Regularidade e legalidade. Adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do artigo 33 do Código Penal. Então não podem MP, delegado de polícia, né, juntamente ali com o colaborador, determinarem que a pena vai iniciar, por exemplo, no regime aberto. Não, tá? As regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei 7.210, tá? A Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º deste artigo. Então, muita atenção, tá? A adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput deste artigo, que a gente já estudou amplamente, tá? E também, ó, a voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. Então, o juiz vai analisar se essa colaboração de fato foi voluntária. Se ele entende que não foi voluntária, ele vai o quê? Ele vai voltar atrás, tá joia? E anular a colaboração. Parágrafo 7º-A, pessoal. O juiz ou tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena nos termos do Código Penal e do Código de Processo Penal antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prevê o não oferecimento da denúncia na forma dos parágrafos 4º e 4º-A deste artigo ou já tiver sido proferida a sentença. Então, nesses casos, ó, o juiz ou até mesmo o tribunal, por que não, né? A gente não fala muito de tribunal, fala em juiz, mas o tribunal, né, que é o colegiado, o órgão colegiado, ele também pode definir, né? Também pode deliberar. Então o juiz ou o tribunal, eles vão proceder uma análise fundamentada, eles precisam fundamentar a questão do mérito da denúncia, do perdão judicial e também das primeiras etapas de aplicação da pena, né, nos termos do Código Penal e do Código de Processo Penal. Parágrafo 7º-B, também introduzido pela Lei do Pacote Anticrimes, olha só, são nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Então, olha só, pessoal, as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória, elas são nulas de pleno direito, ou seja, não pode, pessoal, não pode o réu desistir de impugnar, tá? Ou mesmo o Ministério Público, eles não podem desistir de impugnar. Essa desistência é nula de pleno direito, ok? Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atendeu os requisitos legais envolvendo as partes, devolvendo as partes, né, para as adequações necessárias. Então o juiz só indefere. Ele indefere e retorna para quem? Para o delegado, para o Ministério Público e para o acusado, né, com seu advogado, né, ou defensor público. Parágrafo 9º. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do MP ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações, tá? Então, depois da homologação do acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo defensor, gente, sempre, tá? Aí sim, ele pode ser ouvido pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia, tá? Lembrando, mais uma vez, sempre acompanhado pelo seu defensor, advogado ou defensor público. Parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor.
Pessoal, muita atenção aqui, porque as partes podem retratar-se, tá? Tanto o MP quanto o delegado de polícia e também o acusado, né, na presença do seu advogado ou defensor público. Eles podem se retratar, tá? Então, as provas autoincriminatórias, no caso da retratação, não importa de quem, elas não poderão ser utilizadas, né, exclusivamente em desfavor do acusado, tá? Em todas as fases do processo, deve-se garantir as fases do... em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou, tá? Então, em todas as fases do processo, hein? O réu delatado, tá? Ele pode entrar e manifestar-se, né? Após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Então, o réu delatado, né? Aquele que foi delatado por outro réu, após a oitiva, após aquele outro réu ser escutado, né, de forma legal dentro dos autos, né, prestar o seu depoimento, ele também pode ser ouvido a qualquer momento da persecução penal, tá? Parágrafo 1º, pessoal, a sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia, tá? É óbvio, né, que a sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia, não precisava estar aí. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade policial, tá? Então, ainda que ele não recebeu algum benefício, né, o perdão judicial, ou ele não foi denunciado, o colaborador ele pode ser ouvido em juízo, tá? O parágrafo 13 teve a sua redação alterada, por quê? Ele mencionava antigamente, ó, sempre que possível, agora não. Agora não é sempre que possível, agora é sempre, tá? O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior flexibilidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. Então, pessoal, isso tudo que era feito sempre que possível, agora não. Agora é uma obrigação de acordo com a nova lei de acordo com a nova redação do parágrafo 13, né, que foi dada pela Lei 13.964. Nos depoimentos que prestar o colaborador, renunciará na presença de seu defensor ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. O colaborador, pessoal, neste caso, ele simplesmente renuncia o direito ao silêncio e ele estará comprometido a dizer a verdade, tá? O que significa que se ele não dizer a verdade, ele poderá responder penalmente por esses atos, tá? Ele poderá responder penalmente por esses atos, porque ele faz o compromisso de dizer a verdade, embora seja réu, neste caso específico, ele faz o compromisso de dizer a verdade, ok? Parágrafo 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Isso aqui que já foi repetido várias vezes aqui na própria lei, né? Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador, tá, gente? Nenhuma. Sejam elas medidas cautelares reais ou pessoais, recebimento de denúncia ou queixa-crime e a sentença condenatória, tá? Então, as declarações do colaborador, elas são mais um dos vários meios de prova existentes dentro do procedimento. Elas não podem, por si só, fundamentar a medida cautelar, recebimento de denúncia ou queixa, ou muito menos uma sentença condenatória, né? Parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração. Então, esse acordo pode ser rescindido em caso de omissão dolosa, tá? Algo que o delator deveria falar, mas não falou. Lembrando mais uma vez aqui, a gente acabou de ver.
ele simplesmente renuncia o direito ao silêncio. E ainda mais, ele tem o compromisso de dizer a verdade, tá? Parágrafo 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração sob pena de rescisão. Isso é o mais óbvio possível, né, pessoal? O colaborador colabora e ainda continua participando da organização criminosa, não faz o menor sentido. Então, a lei está aí muito clara informando, né, que se o sujeito continua na atividade criminosa, a colaboração dele de nada adianta e o termo será rescindido. Direitos do colaborador, gente. São direitos do colaborador, artigo 5º. Nossa senhora, a lei é grande, hein? Agora que estamos no artigo 5º, né? Vamos lá. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica, ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados, ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes, participar das audiências sem contato visual com os outros acusados, não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito, tá? E, redação nova, inciso 6º, cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Muito cuidado, porque o legislador gosta da novidade, tá? E ele incluiu também a prisão cautelar, tá? Ele incluiu também a prisão cautelar. Todos esses são direitos do colaborador. Para quê, pessoal? Para proteger aquele colaborador dos outros réus daquela ação, tá? O desejo aqui do legislador é literalmente proteger aquele réu que se expôs tanto, né? Colaborou, informou, indicou nomes, indicou locais, né? Contou histórias, contou ali como os crimes ocorreram, então ele precisa ser protegido dos demais corréus, tá joia? Termo de acordo, pessoal. O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito, tá? Oral, não. Por escrito e conter o relato da colaboração e seus possíveis resultados, as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia, tá? Porque ambos podem iniciar a colaboração, né? Mais uma vez, eu repito. A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor, tá? Eles precisam aceitar o termo de colaboração. As assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor. O defensor, né, gente? Sempre juntinho, tá? A especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família quando necessário. Tudo isso é necessário no termo de colaboração premiada, tá? Artigo 7º, pessoal. Estamos acabando. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído ao sigilo aqui, ó, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas. Então, o juiz tem um prazo aí de 48 horas para decidir, tá, sobre a colaboração. O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Então, todas aquelas provas que já estão nos autos, né, elas, claro, desde que o juiz permita, né, o advogado, a defesa, terá acesso a esses meios de prova que já estejam carteados no inquérito policial, tá? O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Lembrando mais uma vez, né, pessoal, o sigilo sempre perdurando, beleza? Pessoal, falamos tudo aí sobre delação premiada. Eu duvido que alguma coisa que não foi comentada nessa aula vai ser cobrado na sua prova, tá? Uma aula um pouquinho mais pesada, mas lembrando, ainda temos a parte 3 da nossa aula sobre a lei de organizações criminosas. Então você precisa assistir a terceira parte, tá joia?
Então, um grande abraço e a gente se vê lá na próxima aula, na parte 3, ok? Um abraço e até mais.